amigos e amigas, estamos aqui para mais uma gravação do vídeo de um canal sabedoria.com. Gostaria de convidar você para assistir este vídeo até o final, onde nós vamos aprender muito. Convide os seus amigos, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. A palavra inscreva-se está logo aí à sua frente em vermelho, é só tocar no inscreva-se. Toca o sininho que está do lado de inscreva-se e aqui do outro lado você vai tocar o dedinho que diz joinha, like, tá bom? E assim você vai estar podendo também ir aos comentários que está escrito embaixo. Aquilo que você aprendeu, que gostou com esse vídeo, comente, divulgue para que essa notícia chegue a muitas pessoas. Tem muita gente precisando de uma palavra de conselho, de uma palavra de direção, e esta é uma palavra muito boa porque é a palavra do Senhor. A palavra que vamos falar hoje está em 1 Pedro, no capítulo de número 5, no versículo 5. A palavra de Deus diz assim, que Deus, ele resiste ao soberbo e ele dá graça aos humildes. Gostaria de dar uma ilustração para você entender do que Deus está falando. Aqui eu vou falar sobre relacionamento conjugal. Havia um homem executivo chamado James. Ele era muito bem conceituado no meio da sua empresa, né, um vendedor de renome, promovido sempre, porque ele sempre alcançava os melhores prêmios de venda no setor onde ele trabalhava numa grande multinacional. Ele, certa vez, trabalhou muito, aquele ano ele se dedicou o máximo para conseguir uma grande promoção. E ele conseguiu tudo o que ele queria. Só que, quando ele voltava para casa, sempre ele tinha uma interrogação muito grande na sua cabeça. O seu casamento estava em frangalhos, estava todo destruído. E ele sempre pensava, enquanto ele se dirigia para casa, eu daria tudo para ter paz no meu casamento, dizia ele. Mas será que ele daria tudo mesmo? Já passou pela sua cabeça essa frase, eu daria tudo para mudar tal situação? Se já passou, você deve investir nesse tudo. E sabe qual é a maior parte desse tudo? É dar tudo na direção de um grande Deus. Quando nós colocamos o nosso tudo na direção do nosso Deus, não tem como não dar certo. Só não dará certo se nós não contribuirmos, não colaborarmos com Deus. Ou, em última hipótese, não obedecermos à direção de Deus. Temos na Bíblia uma direção semelhante a essa, de James. Conta-se a história, em 2 Reis, capítulo 5, conta-se a história de Naamã. Naamã também, como James, ele era comandante do exército do rei da Síria. E a Bíblia diz que ele também era muito respeitado pelos oficiais, pelo rei. Ele era muito bem sucedido na sua profissão. Ganhou muitas guerras, foi muito renomado. Mas acontece que Naamã, quando chegava em casa, que ele tirava a sua roupa, né, de militar, por baixo de sua roupa estava toda a lepra de Naamã. Naamã era um homem doente, era um homem leproso. E a Bíblia diz, na narrativa da sua história, que a serva ou a empregada que ele tinha na sua casa, que era uma jovem judia, escrava,
ela olhou para o seu patrão, viu a luta dele com aquela lepra, viu ele deprimido muitas vezes, e ela disse à sua patroa: ah, se o meu senhor pudesse ir até o homem de Deus que está em Samaria, ele certamente o abençoaria e o curaria. Sabendo deste homem de Deus, Naamã arrumou a sua comitiva e foi até Samaria. Lá estava o profeta Eliseu, um homem muito usado por Deus. E a Bíblia conta que Naamã, ele tinha uma expectativa, como um homem bem conceituado. Geralmente a posição de um homem desse é uma posição de soberania, né? E o que eles pensam, na verdade? Eles sempre não querem estar por baixo, eles querem estar por cima. E a Bíblia diz que Deus revelou, né, a Eliseu que Naamã estava chegando lá e que Deus precisava tratar com Naamã. E ali Eliseu manda o seu ajudante, Geazi, e diz assim: vai até Naamã, e diz para ele mergulhar no Jordão por 7 vezes e a sua lepra será curada. Só que quando chegou Geazi ali e deu esta ordem, Naamã, com seu orgulho, Naamã com a sua soberba de ser um grande general, ele não aceitou o que o homem de Deus disse, porque ele tinha uma expectativa diferente. Ele pensava que por ele ser um grande comandante, que todo mundo se rendia aos seus pés, ele pensava que pelo menos o homem de Deus iria clamar aos céus em alta voz, iria vir até ele vestido com roupas sacerdotais, iria tocar no ferimento dele e com grande voz bradar aos céus a cura dele. Ele pensava que ia ser dessa maneira. E foi tudo diferente. Eliseu não veio nem até ele. Na hora ele ficou revoltado e disse que ia-se embora, não ia fazer nada de descer ao Jordão. Sorte dele que ele tinha os oficiais, tinha grande prestígio, tinha grande amizade com esses oficiais dele, que desceram da carruagem e imploraram a Naamã. Disseram para ele: meu senhor, meu pai, se o homem de Deus tivesse pedido algo muito superior a isso, o senhor não o faria para sarar desta doença? E ele pediu tão pouco, pediu somente que o senhor descesse ao Jordão 7 vezes. E aí o que ocorreu que Naamã preferiu obedecer, preferiu entender que era assim que ele ia ser curado e desceu no Jordão 7 vezes. E ali ele foi curado. O que a gente tem de lição? A lição que nós temos é a seguinte: a lepra na Bíblia, ela representa a nossa rebeldia a Deus. A lepra, ela tem esta representatividade. Quando não obedecemos a Deus, Deus nos vê como leprosos, rebeldes, não é? E o que ocorre em muitos casamentos hoje? Muitos casamentos hoje estão apodrecendo como lepra. E muitas vezes o casal fica discutindo um com o outro, um querendo mostrar a sua razão, o outro também querendo dizer que tem razão. Ficam como leprosos jogando pedaços de carnes apodrecidas um no outro. É assim que Deus vê, porque nenhum na verdade tem razão. Quando nós jogamos o nosso orgulho, quando nós jogamos a nossa rebeldia
em cima um do outro, nós, na verdade, estamos jogando carnes podres. E Deus, na verdade, o que Ele espera de nós? Ele espera que nós reconheçamos que estamos sendo rebeldes, para que nós possamos ouvir a voz de Deus e saber onde é que Deus quer tocar. Quando Naamã desceu e obedeceu, ele foi curado. O que isso significa para Naamã? Que quando ele deixou o seu orgulho de lado, quando ele deixou de ser quem ele era, e reconheceu que naquela hora ele não era o grande general, ele era simplesmente um homem leproso precisando da graça de Deus. E diante de Deus não tem grande nem pequeno, tem somente necessitados de sua graça. Então Naamã pôde receber a graça quando ele, na verdade, entendeu que ele precisava deixar o orgulho de lado. Foi aí que ele recebeu a cura. E aqui também nós vemos no casamento, quando os casais param de argumentar, eu tenho razão, não, eu não vou mudar porque quem tem razão sou eu, então joga carne podre no outro. Quando o outro, a mulher, por exemplo, não, quem tem razão sou eu, joga carne podre no seu cônjuge. Nenhum reconhece que precisa mudar. Se eu mudar primeiro e você mudar também, as coisas são resolvidas. Então, se nós chegarmos nesse denominador comum, Deus achará caminho para poder dar vitória a esse casamento. Do contrário, iremos de volta para casa como Naamã, na carruagem da lepra, voltando para casa na derrota e na destruição do seu casamento. O que Deus, na verdade, quer de nós? Ele quer que cada um de nós consigamos entender que dentro de nós existe uma fonte que vem do reino das trevas. E essa fonte, irmãos, de lá dessa fonte natural, da nossa carne, o que emana dessa fonte é rebelião, é soberba, é orgulho, e tudo isso tem um autor, Satanás. Ele quer que você, com rebeldia à voz de Deus, com rebeldia o que a Bíblia ensina, você destrua seu casamento. Mas se você observar que Deus só quer salvar seu casamento e você disser, não, é isso que atrapalha, então Deus está me mostrando que é isso, então a partir de agora eu entendo e eu vou tirar o que atrapalha, vou obedecer a Deus. Então Deus tem caminho para salvar o seu casamento. Nessa meditação de hoje eu gostaria que você começasse a pensar o que é que tem atrapalhado o seu casamento. Quantas vezes Deus já mandou conselho para que você deixasse muitas coisas, para poder você alcançar sucesso, para poder você salvar seu casamento, e você não deixou por causa do seu orgulho. Muitas vezes, eu tenho orgulho porque eu sou homem, uma vez que eu deixei minha palavra não muda. Isso não é um conceito de homem de Deus. Só a única palavra que não muda, meu querido, minha querida, é a palavra de Deus. Só Deus não muda. Mas nós precisamos mudar, porque muitas vezes estamos alimentando fonte inimiga, quando na verdade precisaríamos dar largueza para a fonte que vem do alto, que é a fonte de Deus, das águas da vida. Então eu queria deixar essa palavra com você, pedir para que você deixasse o seu like, toque aí no dedinho, deixe o seu positivo e compartilhe com seus amigos. Espalhe esse vídeo para todos os seus amigos e contatos. Obrigada.